Efésios 4, versículo 11. Olha nosso pai dizendo, olha o adultério aqui, ó a mentira. Nosso pai falando e eles mudaram as escrituras, agora vocês vão entender agora. Efésios 4, versículo 11. Ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ó, primeiro, meus irmãos, nas escrituras antigas não tá assim. Não tá assim. Vocês têm que ser inteligente na hora que você lê as escrituras. Se você estiver contaminado, você vai ler desse jeito e vai estar contaminado. Nosso pai não falou isso. Eles mudaram aqui para favorecer o sistema. Ó, para favorecer os pastores, evangelistas, mestres, profeta deles, os apóstolos deles. O certo, tá escrito aqui nas letrinhas? Esse aqui é o adultério. Agora eu vou restaurar. Sou louco? Não sou louco não, meus irmãos. Estou falando a verdade. Tá nas escrituras antigas. Olha como tá nas escrituras antigas. Ó, essa que tá aqui é o adultério. Agora vai entrar o verdadeiro. O nosso pai, meus irmãos, vocês têm que seguir a linha do tempo do nosso pai. Primeiro, nosso pai enviou profetas. Certo? Depois, nosso pai enviou um pastor. Aqui tá pastores, pra te enganar. Pra dizer que todos esses bandos de vagabundo que tá por aí tem direito de pegar seu dinheiro. A original tá escrito Primeiro, nosso pai enviou os profetas. Depois, nosso pai enviou seu filho, nosso rei, nosso Messias. Pastor verdadeiro. Um pastor. E depois, o Messias, ele mesmo escolheu os apóstolos. Então, nosso pai primeiro os profetas, depois nosso pai viu um pastor, que é o nosso Messias, nosso rei, depois nosso Messias, ele mesmo escolheu os 12 apóstolos, tirou a uva, a fruta podre, o judeu podre, tirou e ficou os 11 galileus, tirou o judeu e ficou 11 galileu, e depois o nosso pai, nosso Messias, escolhe Paulo de Tarso, da Turquia, que foi enganado pelo judaísmo, foi enganado. Paulo, coitado, nosso irmão Paulo foi enganado, mas ele estava na cadeira. Quem enganou ele foi os mestres da lei da época, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles enganaram. Coitado, nosso irmão Paulo era uma vítima, E aí nosso pai conhecia o coração dele, nosso pai, nosso Messias, tirou ele da mão daquelas cobras, e aí transformou num dos maiores apóstolos. Então, meus irmãos, a verdade é assim. Ó, vou ler pra vocês. Efésios 4, versículo 11. Eu vou ler pra vocês a blasfemada aqui, e depois eu vou ler o original, o verdadeiro. Esse é o blasfemado. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, olha que absurdo. Outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outro para mestres. Tudo blasfemado. Tudo para levar as pessoas. Se você está contaminado, você não vai entender o que eu estou falando. Mas se você tiver o espírito do nosso pai, você vai entender. O nosso pai primeiro mandou quem? Os profetas. Tudo bem. Depois o nosso pai mandou quem? Um pastor. O Messias, o verdadeiro pastor, que morreu pelas ovelhas. Um pastor. E o Messias, antes de morrer, ele escolheu 12 apóstolos, galileus, um judeu, tirou o judeu fora e depois colocou Paulo de Tarso da Turquia. E aí ficou 11 apóstolos, galileus, e um de Tarso da Turquia. Entendeu, meus irmãos? Então, o original é assim. Nosso pai mesmo concedeu alguns para profetas. Na ordem, meus irmãos, tem que colocar na ordem, ó, raciocina, seja inteligente, aqui tá blasfemado. Eles fizeram isso para levar as pessoas a vários pastores, vários mestres, vários evangelistas, vários profetas. É o que tá aí hoje. Pior é o judaísmo. Meus irmãos, assista os vídeos dos judeus. Ó, eu não aguento, meus irmãos. Quando eu vou aqui de vez em quando, eu vejo o sistema dos judeus aqui que eles fazem. Meus irmãos, procure saber o que significa a palavra gentil há 1.200 anos atrás, 1.500 anos atrás. Você vai saber o que significa a palavra gentil. Quando alguns irmãos fazem vídeo aqui falando que a gente é gentil, ó, procura saber primeiro o que significa a palavra gentil. 1.500 para trás, bem para trás. Você vai saber. Você nunca mais vai dizer que a gente é gentil. Nunca mais. Então raciocine, seja inteligente. Antes de falar que o Messias é sumo sacerdote, pense. Quando você fala que o Messias é sumo sacerdote, está colocando o diabo acima dele. Porque acima do sumo sacerdote é o rei, o diabo. O Messias diz bem claro, ó, o meu reino não é desse mundo. O reino do nosso Messias é lá junto com o nosso pai. O reino do diabo é aqui. Então depois o reino do Messias vai vir na terra lutar contra o reino do diabo. E nosso pai vai destruir o reino do diabo e vai tomar a terra de volta. Seja inteligente, pense. Então vamos lá mais uma vez? Aqui está blasfemado. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mentira! Acabou. O verdadeiro original está escrito assim. E o nosso pai concedeu uns para profetas. Quando João Batista acabou, presta atenção, João Batista foi o último profeta. Dali vem o pastor, um só. Mas esses mãos de vagabundo, ladrão, bandido, devia estar na cadeia. Mas como os políticos precisam do voto desse bando de vagabundo das igrejas aí, eles não prendem esses vagabundos, porque os políticos querem o voto deles, dos membros da igreja deles. Por isso que eles não prendem, com o rabo preso. Esses vagabundos aí vendem as ovelhas pra eles, e aí os políticos ganham voto, e aí sabe como que é, né? Nem vou falar sobre isso.
Não suporto falar sobre isso. Me dá ânsia de vômito. Me dá ânsia de vômito. Então, meus irmãos, o original tá assim. Nosso pai concedeu uns para profetas. João Batista foi o último profeta. Quando acaba o último profeta, vem o pastor. Messias, primeiro e único. Único pastor. Aí o pastor escolhe 12 apóstolos, 11 galileu e um judeu. O judeu trai, para nos dar um exemplo que nós não devemos confiar no povo judeu. Traiu. Nosso Messias tira fora aquela fruta podre e coloca Paulo de Tarso, da Turquia. E aí, a profecia se cumpre. Ó, nosso pai enviou profetas, João Batista foi o último profeta, morreu, veio o pastor. No meio de tudo, presta atenção, apóstolos, profetas. No meio tem o pastor, único. Nosso rei, nosso Messias, ele é o único pastor. E aí a profecia se cumpre. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Só que antes dele morrer, ele ensinou os apóstolos, preparou os apóstolos, e os apóstolos foram e fizeram discípulos. Acabou. É simples. Primeiro, na ordem, meus irmãos. Usem a ordem, sabedoria, para vocês restaurar as escrituras, a palavra do nosso Pai. É simples. É simples restaurar a palavra do nosso Pai. Eu só estou dando um exemplo aqui de milhares. A gente que conhece a verdade, tem amor ao nosso Pai, amor ao próximo e acredita no nosso Messias, a gente pode restaurar o que esses filhos do diabo fizeram. Eles tiraram a verdade e colocaram um monte de mentira para enganar para as povos e para a religião deles. Para esses vagabundos ficar na sombra e os outros sustentar esses bandos de vagabundos. Então é simples. Vamos lá, mais uma vez? Ó, tem que explicar várias vezes para vocês entenderem. Então o nosso pai concedeu uns para profetas. João Batista foi o último profeta, morreu. Aí veio o pastor. E aí o pastor, nosso rei, nosso Messias, veio, escolheu 12 apóstolos, tirou a fruta podre e colocou 12 apóstolos, 11 galileu e um judeu. Tirou a fruta podre judeu e colocou Paulo de Tarso, da Turquia. E aí, quando o nosso Messias morre, ressuscita, volta aos apóstolos e fala, olha, vai fazer discípulos. Ensina o que eu ensinei pra eles e manda eles fazer o mesmo. E aí um vai passando pro outro. Entendeu? Profetas, o verdadeiro pastor, o nosso rei, nosso Messias. E depois o nosso Messias fez os apóstolos e os apóstolos fizeram discípulos. Isso é o original. Então, quando você lê Efésios 11, 14, lembre, use um raciocínio, meus irmãos, a linha do tempo. Primeiro, nosso pai deu para profetas. O João Batista foi o último. E aí, entre os profetas e os apóstolos, tem o Messias, nosso rei. Nosso rei veio, ele é o verdadeiro pastor, deu a vida pelas ovelhas. E aí, nosso Messias escolheu 12 apóstolos, tirou a fruta podre e colocou nosso irmão Paulo de Tarso, da Turquia. E aí, nossos irmãos Paulo de Tarso fizeram vários outros discípulos e até hoje nós estamos aqui, um ensinando o outro, de graça, sem pegar dinheiro de ninguém, por amor. Não é esse o mandamento? Amar o pai, amar o próximo. Deu pão da vida de graça. Pois, você recebeu de graça, não vai receber de graça? Tem de graça. Faça desenho. Gasta R$1, R$2, faça desenho. Joga na caixinha dos correios das pessoas, copia os vídeos, meus irmãos. Põe na caixinha dos correios das pessoas, entrega para as pessoas. E aí, ó, você vai ser chamado de grande no reino do céu. Até o próximo.